galera, diretamente do Engenhão, do estádio Newton Santos, para trazer todas as informações depois desse clássico entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo conquistou a vitória por 1-0 com o gol de Everton Ribeiro. O Flamengo conseguiu sair com os 3 pontos aqui do Engenhão e nós traremos todas as informações. Também traremos a coletiva de imprensa com o técnico Rogério Ceni. Já a gente vai passar a coletiva de imprensa para vocês, mas antes vou trazer uma análise desse jogo. O Flamengo que teve muita dificuldade para criar jogadas, principalmente no primeiro tempo. Vou falar para vocês, quem estava aqui no Engenhão com certeza deve ter sentido sono com o primeiro tempo do Flamengo, não só do Flamengo, né, desse jogo, que foi muito sem graça no primeiro tempo. O Flamengo teve dificuldade para criar jogadas, muitos cruzamentos. O Felipe Luiz jogou foram muitos cruzamentos do Felipe Luiz na grande área, né? Muita bola aérea, que muitas vezes não criavam nenhuma chance, né? Nenhum perigo para o gol do Cavalieri, que é o goleiro do Botafogo. E nesse primeiro tempo o Flamengo foi muito abaixo, até complicado, né? Porque a gente espera um jogo de muita criação quando tem Everton Ribeiro e Arrascaeta em campo. O Everton Ribeiro muito abaixo mesmo do que a gente espera dele. Desde que voltou da seleção brasileira, não tem apresentado o melhor futebol. Então a gente não consegue, né, compreender como um time que ano passado criava muita jogada, como um time com Everton Ribeiro e Arrascaeta em campo não conseguem ter criação. Apesar desse apagão do Everton Ribeiro, eu preciso destacar que o Arrascaeta foi um dos melhores em campo. Inclusive, o Uruguai participou de muitas jogadas. E mesmo com o gol do Everton Ribeiro, né, isso não anula a partida ruim que o camisa 7 do Flamengo, que é o capitão da equipe, fez pelo time do Flamengo. Mas a equipe rubro-negra conquistou a vitória. No final do jogo, a gente teve um lance de preocupação, né? Porque o Arão perdeu o tempo da bola e o Gustavo Henrique, eu preciso destacar, a partida do Gustavo Henrique realmente, sim, não foi a pior partida dele. E ele salvou o Flamengo de tomar um gol nos últimos minutos desse confronto, desse clássico. Porque a bola que o Arão perdeu, né? E ele também acabou perdendo o tempo do jogador. Ele optou pela falta ao invés do Flamengo tomar um gol. Porque o Flamengo ia tomar um gol nesse lance. E aí o Gustavo Henrique faz a falta, é expulso na mesma hora. O Daronco, o árbitro da partida, nem puxou o amarelo, ele puxou logo o vermelho. Expulsa o jogador, marca a falta para o Botafogo e o Diego Alves faz uma grande defesa pelo Flamengo e poupa a equipe do Rogério Ceni de mais um empate, né? Vale lembrar que o Rogério Ceni está aí buscando vitórias nesse Campeonato Brasileiro que o Flamengo precisa continuar na briga pela liderança, né? Até porque 2 eliminações seguidas, Copa do Brasil e Copa Libertadores, então o Flamengo precisa continuar vivo nessa busca pela liderança do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2020 não ser uma temporada nula, né? Não ser uma temporada perdida. Então o Flamengo com essa vitória conquista os 3 pontos e aí avança na tabela do Campeonato Brasileiro. Para quem tá me perguntando, para quem perguntar, falar sobre a máscara, né, que eu tô usando da CBF, eles disponibilizaram a máscara. A gente não pode usar nada que tenha Flamengo. E eu tava com a máscara do Flamengo. A gente não pode usar camisa, a gente não pode usar máscara, a gente não pode usar nada que seja de um outro time aqui no estádio ou qualquer outro estádio. E eu tava com a máscara do Flamengo e tive que trocar, né? Porque a gente não pode. Então é por isso que eu tô com a máscara da CBF. Eles também já deram máscaras por conta das campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul. Então a CBF disponibiliza essas máscaras para os jornalistas que estão aqui cobrindo os jogos em relação às campanhas que são feitas. Agora eu fiz uma pergunta ao Rogério Ceni, muito foi criticada a escalação dele em relação ao Gustavo Henrique ao lado do Rodrigo Caio, e eu fiz uma pergunta ao Rogério Ceni sobre essa situação, por que ele não está utilizando os jogadores da base, como o Natan, o Ramon, que nem foi relacionado para essa partida. E você vai conferir agora as declarações do Rogério Ceni após essa vitória do Flamengo contra o Botafogo por 1-0
com o gol de Everton Ribeiro. A primeira pergunta é da Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. Gostaria que pudesse explicar por que você não tem utilizado os jogadores que vieram da base, que estavam se destacando no profissional, como Natan e Ramon. Bom, primeiro quero deixar claro que eu subi na base de um clube, cresci e joguei minha carreira toda. E eu sei o valor que tem cada jogador de categoria de base. E gosto muito de trabalhar com jovens, sempre. O Muniz, por exemplo, posso citar como um exemplo positivo de um jogador da base que estava no Curitiba. Foi um pedido nosso para que ele voltasse para cá. Teve seus minutos dentro de campo. Lembrando que nós temos um centroavante que estava na seleção brasileira há pouco tempo, que é o Pedro, e o outro que já esteve na seleção brasileira, que é o Gabriel, e nós usamos um jogador de categoria de base nessa posição. Assim, especificamente sobre Ramon, ele tem uma boa concorrência com um jogador extremamente experiente, que eu gosto muito, acredito que o torcedor também goste, que é o Felipe. Temos o René também para essa posição. E o Natan é um jogador que eu observo todos os dias, vem crescendo. Eu acompanho todos os dias de treinamento e dou atenção, assim, o máximo de atenção para eles. Pode ter certeza que no momento que eles estiverem prontos, vão ser usados, porque eu sei como funciona o Flamengo, eu sei dessa tradição que existe com os jogadores de base. E eles estando no momento correto, eu pretendo utilizá-los. Rafael Melo, da rádio Onda Mix. Com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, resta apenas o Brasileirão para o Flamengo disputar. Como o elenco assimilou as eliminações e como está o psicológico dos atletas para a sequência dos jogos? Olha, eu confesso a você que, especialmente pela partida que nós fizemos contra o Racing, eu acho que nós merecíamos estar na Libertadores. E para mim era muito importante poder ter continuado nessa competição. Ter mais um clássico numa próxima fase. Mas eu não posso voltar ao passado, eu não posso ficar remoendo. É claro que o primeiro e o segundo dia são difíceis, o silêncio, todos quietos. Mas até por isso um grupo com uma certa experiência, que já passou por conquistas, como foi no ano passado, e também na carreira, jogadores que já passaram por derrotas doloridas, como foi essa. Eu acho que é importante até para você conseguir, né, assimilar toda essa o que a gente tinha que a gente pressentia para o futuro, que era chegar a mais uma final de Libertadores, infelizmente ficar pelo caminho. E eu acho que isso ajuda, essa experiência ajuda a entrar novamente num campeonato que se tornou único e que é o que a gente tem para até fevereiro, é tentar esse título, e nós vamos brigar, jogo a jogo, para conquistar esse título brasileiro. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, gostaria que você falasse sobre a escolha pelo Gustavo Henrique. Bom, eu, como eu te falei, acompanho o treinamento de todos os jogadores, os zagueiros, todos os dias, trabalho bem a linha de 4 atrás, eu tenho me dedicado bastante para tentar fazer, aliás, hoje talvez seja até um dia, né, importante, porque há muito tempo o Flamengo não fechava um jogo sem tomar gols, né? E até um dos momentos mais importantes e cruciais do jogo foi o Gustavo Henrique, que teve a atitude, muitos vão dizer, a expulsão, né? Ele fez o correto no momento correto. Nós tivemos um pequeno erro na ultrapassagem do jogador pelo meio e ele corrigiu, mesmo tendo que se sacrificar, saindo do campo de jogo. A escolha é porque eu acompanho todos os dias do treinamento e eu quero o melhor para o Flamengo. Eu vejo todos os dias do treinamento. E outros jogadores vão ter as suas oportunidades. Nesse momento, no meu entendimento, pelo que eu acompanho do dia a dia do treinamento, pelo que eu conheço do jogador, hoje, o Botafogo, nós sabíamos que vinha ou com o Babi ou com o Pedro Raul, que são jogadores acima de 1,90 m. Ele tem essa primeira bola aérea boa, tem um cabeceio superior a outros jogadores, e por isso nós também resolvemos usar, porque o Botafogo, nós pressionamos, fizemos o Botafogo quebrar essa bola longa, e ele foi importante nesse tipo de jogada, né? Então, assim, fez uma boa partida, jogou, ajudou a equipe. No próximo jogo não joga, nós vamos ver, vamos analisar, temos uma semana toda para trabalhar, quem será o substituto dele, se tudo correr bem, ao lado do Rodrigo Caio. Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Rogério. Hoje ocorreu a terceira expulsão consecutiva de um zagueiro nos últimos 3 jogos. Quarta. Na sua avaliação, é uma indicação de falta de confiança e o lado psicológico tem sido uma dificuldade? Não, em absoluto, de jeito nenhum. A expulsão, um jogador estava no banco de reservas, por um protesto, reclamação, acontece. O lance do Tule, bem questionável, um carrinho, campo molhado, ele tira a bola, e aí
é da interpretação, não condeno quem interpreta como um lance de expulsão, mas não foi um lance claro de violência, né? Nós tivemos a do Rodrigo Caio, 2 cartões amarelos, talvez, né, que poderia ter sido evitado, mas o time reagiu bem, mesmo após a expulsão do Rodrigo Caio, com 10 contra 11, que eu acho que poucas pessoas lembram. Nós conseguimos fazer com que o Racing não passasse mais do meio campo e conseguimos criar o gol que fizemos a vitória. E hoje, uma falta tática necessária, então eu acho que não tem nenhuma delas tem a ver com o lado psicológico. Todo mundo está bem concentrado, bem focado, sabedor das necessidades, do tamanho que esse clube significa, do que esse Campeonato Brasileiro significa para a gente. Não tem um déficit psicológico para que seja condizente com as expulsões. É claro que é muita expulsão, em três expulsões em campo, em 3 jogos, é muito. Mas, repito, talvez a gente não dê valor hoje, mas o 0 no placar ele já tem um significado também importante. Claro que a gente quer fazer mais gols, que a gente quer fazer 2, quer fazer 3. As oportunidades estão sendo criadas, né? Vamos torcer para que nos próximos jogos a gente consiga converter em mais gols. Bruno Cortes, do Grupo Globo. Rogério, depois da segunda eliminação num período tão curto, esse jogo com o Botafogo valia até mais que os 3 pontos para vocês? Valia também aumentar a confiança e a autoestima do time? Com certeza. Era importante jogar bem. Eu acho que o time controlou o jogo como um todo, né? A gente vai ficar com uma imagem do final do jogo daquela falta, expulsão, um lance de perigo realmente de gol, né? Que o Diego faz uma boa defesa. Mas como um todo, o Flamengo teve um controle do jogo, foi o time que propôs o jogo, que tentou, teve as melhores oportunidades de gol, mas a gente acaba ficando sempre com a análise de trás para frente do jogo. E o finalzinho do jogo realmente trouxe um suspense grande. Se a gente tivesse feito um segundo gol, nós teríamos definido o jogo e nós não teríamos esse suspense na parte final. Mas eu queria mais gols, né? Mas eu acho que o time controlou bem o jogo, acho que o time teve a posse, o controle. O Botafogo se defende muito em linha baixa, é difícil de você penetrar. Mas conseguimos, numa marcação-pressão, sair, fazer o gol. Temos que melhorar, a gente sabe que precisa melhorar. Mas a vitória era, de fato, muito importante no dia de hoje, era mais do que necessária. Era difícil conviver a semana toda. A gente comprou hoje, com essa vitória, 8 dias de trabalho para tentar se preparar bem para o próximo jogo contra o Santos. Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, o que você destacou durante o intervalo para a equipe conseguir abrir o placar na etapa complementar? Acho que a equipe teve chances no primeiro tempo e ficou muito próximo do gol. Teve um gesto que ele praticamente se ajoelhou para cabecear ali próximo à linha. Outras bolas, a única coisa que nós não conseguíamos, nós estávamos girando essa bola, mas nós não conseguimos. O Gerson às vezes penetrava na frente do Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Ele jogou mais adiantado muitas vezes que os dois. E nós precisávamos colocar jogadores, como foi o posicionamento do Everton, né? Entre as linhas, entre a linha de zaga e os volantes. 2, 3 jogadores para poder sair as tabelas. E eu acho que o principal de tudo que nós treinamos e refletiu no campo de jogo foi a marcação-pressão na saída de bola. Porque nós roubamos a bola no campo do Botafogo e conseguimos achar esse passe, Everton bem posicionado. Eu acho que talvez tenham sido as 2 coisas que mais surtiram efeito e que a gente mais treinou nesses últimos dias, que foi a marcação-pressão e ficar com o placar zerado, trabalhando bastante a linha de 4 para a gente tentar evoluir, porque o número de gols sofridos aqui tem sido muito alto nos últimos jogos. Guilherme, da Rádio Bangu FM. Boa noite, Rogério. Foi noticiado essa semana que os jogadores fizeram um pacto com você após a eliminação na Libertadores para vencer o Campeonato Brasileiro. Queria que você contasse como foi a conversa. Honestamente, o pacto aqui que se tem é com o Flamengo. Tanto meu para com o clube, quanto dos atletas para com o clube. É claro que na figura de treinador deles, eu me incluo nesse pacote. Mas, assim, o que eu posso falar desses caras, eu sei que quando o resultado não é aquele que se espera, o torcedor pode começar a pensar falta de interesse, acomodação. Isso não existe aqui. Esses caras eles são bons de trabalhar no dia a dia. Eles querem treino, eles querem novas ideias, eles querem novos treinamentos, eles não se importam em treinar cada vez mais. No dia contra o Racing, nós treinamos pênaltis até ao meio-dia, no jogo para um jogo à noite. Então eles gostam de informações, a gente passa os vídeos, correções, eles têm interesse por fazer o Flamengo campeão. Então o pacto maior que existe aqui é pelo Flamengo campeão. Esse é o pacto maior. Última pergunta da coletiva, Wesley Ramon, da Sonora FM. Rogério, boa noite.
Dos 14 chutes, o Flamengo acertou apenas 3 na direção do gol do Botafogo. Assim como na partida contra o Racing, faltou pontaria nas finalizações. O que você pretende fazer para que isso não se repita? Primeiro, continuar trabalhando a finalização, que é uma das coisas que eu procuro fazer diretamente com eles, todo tipo de finalização. 2 vezes por semana eu cruzo de 200 a 250 bolas. Eu pessoalmente cruzo para que eles tenham esse aproveitamento, bola de primeiro pau, cabeça, finalização, bola de segundo pau, vôlei, todos os fundamentos eu trabalho diretamente com eles. Agora, 3 finalizações foram dentro do gol. Mas, por exemplo, a do Gerson, ela não foi dentro do gol, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Quantas passaram próximo à trave? Aí é a questão do detalhe, assim como foi contra o Racing. É algo que foge um pouco do teu controle. E, quando você tem jogos seguidos, esses jogadores eu não tenho condições de trabalhar tanto finalização com eles. Eu trabalho mais com os jogadores durante a semana, os jogadores que eu tenho mais dias para trabalhar. Os jogadores que não têm jogado tanto. Agora, essa semana talvez dê para a gente também com 8 dias, né? Nós vamos ter amanhã uma folga para os jogadores, mas a partir de segunda-feira a gente tenha 6 dias de trabalho, 5 dias, 4 dias mais intensos de trabalho, em que a gente possa incluir também esses jogadores para a parte de finalização. Quem sabe, e eu acho que a gente merece até pelo número de chances criadas, né? Hoje foram 14, você falou? Contra o Racing foram 19, né? E nós só fizemos 2 gols em 14 com 19, 33. Em 33 oportunidades nós fizemos apenas 2 gols. Temos que crescer, fazer crescer esse número. Ganhar confiança, treinamento, repetição. Nada na vida se consegue sem repetição. Então, vamos trabalhar. É isso, fim da coletiva de imprensa do técnico Rogério